Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, é do Pai que me enviou. No verso 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Graças a Deus. Graças a Deus. A diferença, né? Há uma diferença entre os que são de Deus e os que não são de Deus. Então ele faz uma separação. Há uma diferença entre os que servem a Deus e os que não o servem. Quem vai servir a Deus, senão os seus filhos? E quem são os filhos de Deus? Um engano da humanidade é achar que todos são filhos de Deus. As pessoas presumem, não? Então nós precisamos sair das presunção, quer dizer, acha que é filho de Deus. Não, nós temos que saber com certeza se somos ou não filhos de Deus. Como saber se nós somos filhos de Deus? Mas e os outros, né? Tem os filhos e tem as criaturas. Deus criou toda a humanidade, né? Toda a humanidade, todas as pessoas são criaturas de Deus. Agora, filhos de Deus é aqueles que recebem a Jesus como Senhor. Isso está em João, né? Capítulo 1 do livro de João, no verso 2, que diz que todos aqueles que receberam a Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, olha bem, só os que recebem Jesus, que aceitam Jesus, são filhos de Deus. E os que são filhos de Deus, Deus dá-lhes um presente, né? Porque Deus dá o Espírito dele para essas pessoas, para esses filhos. Essa é a diferença. Então, o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, vai guiar essa pessoa em toda a verdade. Vai guiar. E quem é a verdade, senão Jesus? Né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, o Espírito Santo vai nos ensinar a verdade. Você nunca vai ser enganado. E mais ainda, Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos teus servos, os profetas. Então essas pessoas, elas vão ter intimidade com Deus, elas vão fazer parte da família de Deus. Então, os que são de Deus têm aliança com Deus através de Jesus Cristo, não é? Então essas pessoas recebem o DNA de Deus, recebem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele diz aqui, né? Jesus falando, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, as pessoas que são filhos de Deus, muitas delas acham que são sozinhos, acham que estão só. Mas não estamos só, porque a promessa dele é que ele está conosco todos os dias até a consumação do céu. E mais ainda, ele está em nós, Agora, para nós termos comunhão com ele, precisamos servir a ele, buscar a ele. Buscando como? Meditando na palavra, entendendo a palavra, buscando entendimento. Isso é um trabalho diário, para ter comunhão com o Espírito de Deus. E ele diz aqui que o Espírito Santo, né, outro Consolador, estará conosco todos os dias da consumação do céu. Então você tem o Espírito guia. Então, né, muitos aí espiritualistas falam de Espírito guia, mas o Espírito guia, que é o guia da verdade, que não vai trazer
engano para nós, vai nos guiar em toda a verdade. Ele diz aqui, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, nem o conhece, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Olha bem, ele habita e estará em vós, quer dizer, dentro. Quer dizer, então, as pessoas que recebem o Espírito Santo vão ter intimidade com o Espírito Santo. Eles vão ter um ajudador, um professor. Olha bem, ele é professor, ele vai ensinar a nós o que nós precisamos saber, e ele vai ensinar para nós o que é certo, o que é o correto. Então, agora ele fala, o mundo não pode receber. Porque ele fala o mundo? O mundo é um sistema sem Deus, vive sem Deus. Muitos falam que são de Deus, mas não receberam Jesus, não receberam o pagamento da dívida que era contra eles, que era contra nós, né? Aceitando Jesus como Senhor. Quer dizer, Jesus não morreu em vão, Jesus não morreu sem propósito. Então, o propósito, né, é resgatar a humanidade. Agora, nenhum de nós somos capazes de cumprir a lei, Então, Jesus veio e cumpriu a lei por nós. Para quê? Né? E ele, como o pecado traz morte, ele morreu, ele se deu em sacrifício, pagando o dívida que era contra nós. Então nós temos paz com Deus, o muro de separação foi removido. Então você tem acesso a Deus através das orações, através da sua vida, através da aceitação de Jesus. Então você passa a adorar a Deus, você passa a glorificar a Deus, você passa a louvar a Deus, você passa a ser uma pessoa grata a Deus por tudo que Ele faz e por tudo que Ele é, porque Ele é justo, santo, fiel e verdadeiro, né? Então Ele é um Deus de promessas, Ele fez promessas, e as promessas dele não falham, as promessas dele se cumprem. Então uma promessa é vida eterna. Quem tem vida eterna? As pessoas falam que quando morrer eu vou morar no céu. Outros dizem que morreu, acabou, né? Morreu, acabou, né? Então não é assim. O que a palavra de Deus fala? Que a palavra de Deus foi ditada pelo Espírito Santo. Nós temos que ir na palavra de Deus. Não é pelo que as pessoas falam, não é pelo que as pessoas acham, é pelo que a palavra de Deus fala. Então ele fala de vida eterna, né? Os que são de Deus terão vida eterna com Deus, tá? Então isso é salvação, porque Deus não criou nós para morrer. Então nós vamos passar pela morte, mas a morte não vai nos deter, e o corpo vai ficar na terra, porque é terra, mas o espírito, esse vai voltar para Deus, e a alma dos cativos a Deus serão salvas e receberão um corpo revestido de glória. Aleluia! Glória a Deus. Um corpo revestido de glória, né? É promessa de Deus, e as promessas dele não falham, né? Mas o que ele quer? Que nesse tempo aqui na terra nós venhamos a conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem ele enviou. Está em João capítulo 17, verso 3, que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem o Senhor enviou. Então, é a oportunidade que nós temos nessa vida, conhecer a Jesus, conhecer ao único Deus verdadeiro. Aí sim nós podemos dizer que nós vamos ter vida eterna com Deus, que nós vamos morar com Deus, né? Porque nós não podemos presumir, né? As pessoas longe de Deus, né? As pessoas até bem intencionadas, muito bem intencionadas,
São até pessoas religiosas, mas por não crer nas Escrituras. A questão está aí, crer nas Escrituras, né? E ter aliança com Deus. Não basta somente crer. O problema, um grande problema está aí, né? Você crê em Deus? Você perguntar isso, né? 90% da humanidade vai falar que crê, mas não basta crer. Precisa, é necessário, depois que você crê, então, né? Agora, crer em quem? Em qual Deus, né? Um Deus que ele se revela nas Escrituras. Esse é o Deus verdadeiro, né? Que criou os céus e a terra, esse mesmo universo, criou você, criou a mim. Então, conhecer a Ele. Como que nós vamos conhecer a Ele? Conhecendo Jesus. Jesus que apresentou o Deus verdadeiro para nós. Conhecendo Jesus, né? Conhecendo a Deus, conhecendo a Jesus, nós vamos conhecer a palavra de Deus, as Escrituras, e Deus vai se revelar a nós através das Escrituras. Por isso que ele diz que aquele que tem os meus mandamentos, os mandamentos aqui, e os guarda, está no lugar de palavra, aqueles que têm a minha palavra, né? As pessoas que pensam que é só os 10 mandamentos. Não, aqueles que guardam, né? Aqueles que têm. Você tem a palavra de Deus escrita nas tábuas do seu coração? Ou você fica vivendo pelo que os outros falam, pelo que você acha, ou vivendo pelo que as religiões falam? Não, nós temos que saber com certeza, Ele não deixa nós enganados. A palavra diz que os que creem no Senhor não serão confundidos e nem envergonhados. Ele não vai deixar nós, né, com dúvidas. Nós precisamos ter certeza, né? Então ele fala, se você tem a palavra de Deus, né, você tem os mandamentos de Deus, quer dizer, toda a palavra de Deus, as Escrituras, e os guarda, né? Nós temos o auxiliador, o ajudador, que é o Espírito Santo, para guardar a palavra de Deus, guardar no coração, no sentido também de viver, praticar, né? É certo que ninguém consegue praticar totalmente, mas se esforça para isso, e nós temos o ajudador, que é o Espírito Santo. Esse é o que me ama. Olha, né? Você que se diz cristão, né? Fala, eu creio em Deus, mas você tem aliança com Jesus Cristo? Você entregou sua vida para Ele? Você o aceitou como Senhor da sua vida? Fez uma aliança? Fez um pacto com Ele, né? De servir a Ele, né? E tem aí o desejo, a fome de meditar na palavra de dia e de noite, né? Aquele que me ama será amado de meu Pai. Você ama Jesus? Então você ama a palavra de Deus. Você ama a palavra de Deus? Você ama Jesus. Você ama Jesus? Então você ama a Deus, né? Eu também o amarei. Ele fala assim, eu o amarei, a pessoa que me ama e tem as minhas palavras e as guarda, e me manifestarei a Ele. Essa palavra é forte, porque pessoas falam, né, que são de Deus, mas nunca teve uma manifestação de Deus. Você ainda não teve? Pode pedir, porque Ele vai confirmar, né? Por isso ele fala, como que essa pessoa tem tanta certeza assim? Porque ele já teve uma manifestação de Deus. Então, há uma diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Os que servem a Deus, eles são guiados, que são filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo vai ensinar a ele. Ele é ajudador, ele é aquele que ensina. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, os que são filhos de Deus têm um professor, que é o Espírito Santo. Por isso que essas pessoas pegam as Escrituras e Deus vai revelando para elas as Escrituras. Mas o que acontece é o que foi profetizado.
o príncipe deste século cegou-lhes o entendimento, para que ouvindo não ouçam, vendo não vejam, recebam, né? Entendam, se quebrante o coração, entendam, sejam salvos e curados. Olha bem, né? Então, esses são aqueles que não fizeram aliança com Deus, porque o entendimento deles ficaram bloqueado. Por quem? Pelo príncipe desse século, que é o diabo. Ele cega as pessoas para que as pessoas não recebam a luz do Evangelho, para que não recebam a Jesus, para que critiquem as Escrituras, para que contestem as Escrituras, porque não creem. A palavra diz que estão nas trevas. Trevas é o que? É ignorância sobre o que diz a palavra de Deus. Então não conhece a Deus. Agora, você que tem o Espírito Santo, fique certo, de tudo que você precisar, Ele vai te ensinar. E o que Ele te ensinar vai ser o certo, vai ser o correto, vai ser o melhor. Então tenha paz com Deus. E com isso, nós não vivemos em aflição. Nós não viveremos em ansiedade, porque nós somos guiados por Deus. Você é guiado por Deus. Está percorrendo um caminho? Pode falar com Ele. Senhor, é isso mesmo? Ô Senhor, me guia no seu caminho. Ô Senhor, não deixa eu tropeçar o meu pé. Não deixa resvalar o meu pé. É o que diz o salmista. Não permita resvalar o meu pé. Nem que o teu santo veja corrupção. Então, você vai andar no caminho certo, porque você vai ser guiado pelo Espírito Santo. Esse é os que têm as palavras de Deus escritas nas tábuas do seu coração. Não serão enganados, não serão manipulados. Olha bem, né? Há uma crítica aí muito grande, fala de líderes que enganam as pessoas, que ensinam coisas que não conferem com as Escrituras, né? Então a palavra de Deus dá uma receita: sejam como os de Bereia, que conferia nas Escrituras tudo o que Paulo falava, para ver se as coisas eram conforme Paulo falava. Então, você tem uma direção, você tem a palavra de Deus. Então, o seu pastor, ele vai ficar distrito à palavra de Deus, ele não vai sair da palavra de Deus. Se ele falar coisas diferentes do que a palavra de Deus fala, seja anátema, está pregando um outro evangelho. E Paulo falou: se alguém vos prega outro evangelho que vá além desse, seja ele maldito. Então você tem a palavra de Deus, né? as Escrituras, para você conferir, né? Você tem o Espírito de Deus para te ensinar, para te ajudar, para andar no caminho certo, para não andar em erro. Gosto muito do Salmo 139, último versículo, né? Que o salmista fala: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pela vereda reta e plana por amor do seu nome. Agora, quando você ora, você passe a crer que a direção vem, que a resposta vem, que a orientação vem, que o ensino vem, e o ensino é conforme a verdade. Você não anda por modismos, você não anda pelos que os outros falam, não, você anda dirigido pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus. Então você nunca vai ser enganado, porque a censura que tem a igreja fala de engano, Então, se o líder começa a enganar as pessoas, ele vai ter preço, E ele pode fazer errar muitas pessoas. Mas qual é a receita para você não errar, para que você não ande, manipulado, escravizado por um sistema, conferindo na palavra de Deus como está a tua vida, qual o caminho que você está tomando e o que você está ouvindo, a quem você vai seguir. A
palavra diz para a gente seguir Jesus, que é o autor e consumador da fé. Então nós temos paz com Deus e nós temos liberdade, né? Nós temos a certeza de que Deus olha por nós, porque se nós estivermos conferindo tudo com as Escrituras, né, então nós somos no caminho certo, não vai ter erro. Então, deixa a preocupação, lança fora, porque o Senhor cuida de ti. Deixa a ansiedade, porque Ele cuida de ti. Ah, mas está tendo problema, sim, não interessa o problema. O que interessa é o que a palavra de Deus diz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está tendo problema? Deus está te ensinando, né? Não para te cair, não para você cair, não para ser destruído, mas para você aprender, né? Ele vai nos ensinar sempre. Conte com o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Ele dá direção, Ele ensina, né? Mas tem um coração sossegado, tem um coração em paz, tem um coração refrigerado, né? Fala, Senhor, refrigera o meu coração, né? Perdoa as ofensas, deixe a raiva, né? Deixa os ciúmes, as invejas, as iras, as contendas. Fique em paz, tenha paz com Deus. Você é dirigido por aquele que sabe de todas as coisas, por aquele que te ama. Ele é invisível, mas Ele vai te guiar no caminho reto, no caminho plano, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você ainda não recebeu a Jesus como Senhor da sua vida, receba hoje, em nome de Jesus. Não estamos falando de religião, estamos falando das Escrituras. Tenha uma aliança com Jesus e receba o Espírito Santo em nome de Jesus. Seja curado, seja transformado em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus.